vamos falar sobre quais são os fundos imobiliários mais promissores para 2025. Primeiro ponto, tá? Quais são os fundos imobiliários mais promissores para 2025? É difícil. Eu sei que é difícil a gente ter um racional do que a gente está comprando agora, porque tá tudo barato. Tijolo tá barato, papel tá barato, FOF tá barato, hedge fund, que é um FOF com mandato mais amplo, tá barato também, né? Mas eu, Estela, falo para vocês que na minha visão, por tudo que eu estudo e acompanho, hoje as melhores oportunidades são papel, fundo de papel e IPCA, tá? Então, o fundo de papel, ele tem no portfólio dele dívidas imobiliárias, né? No caso, CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E essas dívidas, elas são indexadas a algum indexador ali. Então, ou IPCA, ou IGPM, ou CDI, tá? Para 2025, tá? Para mim, as melhores oportunidades são fundos indexados ao IPCA, fundos de papel indexados ao IPCA. E não é qualquer tipo de fundo, não, tá? É fundo de papel middle risk ou high grade, ok? Certo? Quero saber de vocês que estão aí ao vivo, se tem alguém comprando papel IPCA nesse momento, tá? E aqui eu quero também estender um pouco de papel IPCA. Eu também quero expandir essa visão de comprar papel IPCA para fundos de hedge fund que estão mais focados em papel. Por quê? Tem hedge fund que tem muito fundo imobiliário na carteira. 80% de fundo imobiliário. Para mim, não é uma baita oportunidade. Para mim, o foco agora é quem está alocado em papel, mais papel. Então, o hedge fund, o gestor pode fazer um trabalho de ganho de capital, de investir em ações também. Então, ele tem uma liberdade maior, tá? Então, eu, Estela, acho que fundo de papel IPCA é uma grande oportunidade, tá? Por quê? Primeiro ponto, estão baratos. Vocês já olharam os preços dos fundos de papel de qualidade? Fundo que a gente não via, hoje bateu, quer ver? Primeiro ponto, por que fundos de papel? Porque estão baratos, certo? Primeiro ponto. Então, um exemplo, o HGCR, né, foi negociado a 95,76, até menos do que isso durante o pregão, 4% de desconto no valor patrimonial, tá? E esse fundo, ele é conhecido como um fundo muito, muito estável, muito sólido. E ele é um fundo, pessoal, que ele não estava nesse preço há muito tempo. Ele não baixava do VP há muito tempo. Para vocês terem noção, a última vez que ele foi negociado abaixo do valor de hoje foi ali nos 6 circuit breakers durante a crise sanitária, em março de 2020. Então, a gente está falando de 4 anos e meio, até um pouco mais, desse que ele bateu abaixo desse preço de hoje. Ele é um exemplo, tá? E ele é high grade. Então, quando você vai estudar o fundo, ele tem taxas mais tranquilas, ele tem um risco de inadimplência menor. Então, não é qualquer fundo de papel. São fundos high grade, no máximo, tá? Middle risk. Não compro o fundo high yield, não acho que é momento de high yield, é um momento de bundinha na parede, ou seja, de se proteger, e a gente está falando de um fundo que vai fazer 15 anos agora, em janeiro. 15 anos, esse fundo já passou por muita e muita coisa. Esse fundo já passou pela crise sanitária, já passou pela recessão de 2016, ele está sendo negociado desde janeiro, aqui ó, janeiro de 2010. Não é pouca coisa. Então você sabe que o fundo tem histórico e tem um baita do histórico. Além disso, eu estou usando ele como exemplo, tá? Mas tem outros fundos de papel, isso não é recomendação de compra, é para vocês abrirem a mente, entenderem o meu raciocínio, ok? Além disso, ele tem solidez, é um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhão, tá agora em oferta, aliás, uma oferta que não vale a pena participar, né? A cota a R$103, então não vai crescer tanto, provavelmente não vai captar tanto, mas de qualquer maneira pode ser que aumente o patrimônio líquido dele.
é um fundo que tem liquidez, né? É um fundo que tem uma alavancagem tranquila, é um fundo que é robusto. E é um fundo que high grade está pagando 1% ao mês. High grade. Por quê? Porque caiu e ele tem um guidance de 95 centavos até o final desse ano. E digo mais, no prospecto da emissão, no prospecto da oferta, eles falam que se eles captarem tudo, eles vão pagar 95 centavos até o final de 2025. Então, assim, tranquilidade total, high grade, histórico, porte, solidez, diversificação da carteira, né? Você tem ali a maior posição do fundo é 8%, passa um pouquinho, né, do que eu acho que é muito diversificado. A gente tem outros fundos mais diversificados, mas ele captando, ele vai conseguir diversificar mais a carteira, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, Almeida Júnior, 8%, mas é excelente, né? É um tipo de empresa de shopping ali, né? Fundo de shopping. Então, é tranquilaço, né? E além disso, o fundo se posiciona, é um gestor que veio movimentando a carteira para ficar mais em IPCA. Então, assim, esse tipo de fundo é um exemplo. Existem outros, mas é um exemplo do tipo de fundo que eu acredito que é extremamente promissor para 2025. Preço, solidez, histórico, gestão e papel. Estela, por que papel é uma grande oportunidade? Então vamos lá. O que nós temos, tá? A gente tem esses fundos de papel e o HGCR, ele tem hoje 79% em IPCA, tá? Aliás, uma taxa bem interessante, ó, a taxa de aquisição IPCA mais 7,9, tá? Aqui, IPCA mais 7,9, 79%. Ele também tem 20,7% em CDI, ou seja, isso dá uma segurada também nos rendimentos, né? CDI subindo aí, ele se segura porque tem 20% em CDI e a taxa da marcação ao mercado 9,3%, excelente, né? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Por que papel IPCA? Não só HGCR, HGCR é exemplo. Por que papel IPCA? Então, nós temos o IPCA de setembro, 0,44, né? Se você reparar aqui, ele volta aqui para uma taxa de maio, que foi uma taxa interessante, uma taxa boa, e é uma taxa alta, certo? Para fundos de papel, isso é muito bom. Por quê? Porque ele vai repassar essa correção monetária para os cotistas, em forma de renda. Então, a deflação de agosto, que foi menos 0,02, que estava impactando os fundos de papel, foi embora. Isso não vai afetar o HGCR, porque o HGCR lineariza os dividendos e vai pagar 95 centavos, provavelmente até o final do ano que vem, se der certo essa emissão. A gente não sabe se vai dar certo, né? Eu acho que não, mas vamos ver. De qualquer maneira, no prospecto, a banda inferior é 93 centavos por cota. Então, vamos ver quanto ele consegue captar, o quanto ele consegue levar de guidance, mas é um fundo muito, muito estável. Mesmo que caia para 90 centavos a renda, é muito bom para um fundo tão bom, né? Então, pensem em qualidade e segurança. E a gente tem o IPCA subindo 0,44 e a projeção do IPCA da Anbima para outubro é 0,55. Então, deve vir muito próximo ao que a Anbima está projetando, né? 0,55 outubro. Então, temos 2 meses para frente de IPCA mais alto, que vai impactar os rendimentos dos fundos. Tá? Então, se você vier aqui, ó, a gente pega os fundos, por exemplo, de competência, né, que são mais voláteis em relação às taxas. A gente pega aqui, por exemplo, o Canip. Opa. Se a gente pega o Canip, a gente tem aqui, ó, ele pagou 70 centavos, ele vai pagar 70 centavos agora, tá? Se a gente considerar maio, que o pagamento é em junho, né? Você tem aí o IPCA de maio, e aí a gente tem maio e abril, né? Maio e abril, 0,46, 0,38. Ele pagou os rendimentos aqui em junho, que foi 80 centavos. Então, é um exemplo só para vocês verem como impacta o IPCA nos fundos de papel, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Canip, ele não vai ficar pagando 70 centavos. Ele vai subir a renda. Por quê? Porque ele
assim como o HGCR é altamente indexado ao IPCA. Nesse caso, até muito mais, ó. IPCA é 95,6% do fundo. Então, ele vai pagar mais nos próximos meses. Estela, tudo bem, 2 próximos meses vai vir alto o IPCA. Mas e aí? Será que não vai vir uma deflação mais para frente? Pode ser que venha. Mas aqui eu abri para vocês, Boletim Focus, né? Saiu hoje os destaques do Boletim Focus. Reparem que o IPCA subiu 2024 e 2025. A gente tem o Banco Central, né? O Boletim Focus falando que vai subir a inflação. Tá? E se a gente tem a inflação subindo, isso vai impactar os fundos de papel IPCA, ok? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, nós temos que olhar para frente, com racionalidade, sem medo. O risco está alto, o risco macro está alto. A gente tem problemas fiscais no Brasil, a gente tem problemas no exterior, eleição nos Estados Unidos, guerra, tem um monte de coisa acontecendo, mas os fundamentos do fundo imobiliário continuam os mesmos? Sim. Então, os fundos promissores são aqueles fundos que mantêm os seus fundamentos.